divergência do E dual vezes B igual a DDT de menos 1/2 de V2. Tá? Então já botamos uma divergência e o DDT de alguma coisa, com sinal. Está com carinha de equação de continuidade. O segundo termo é esse aqui. Vou apagar isso aqui. O segundo termo é o gradiente igual. Então é epsilon i j dj dj do B. É o primeiro termo. Vezes o EI. É o produto escalar. Então é componente I do primeiro vetor vezes componente I do segundo vetor. Aí eu faço a mesma coisa. Eu jogo esse cara, absorve esse. Eu posso escrever isso aqui, ó, dj, d. Agora, epsilon j é i, é menos epsilon ji é i. Só troquei a ordem aqui, epsilon j é menos epsilon j é i. E aí esse epsilon se agrupa com um e. E ele dá então o quê? O dual do e. Então esse aqui é menos e dual j. Bom, como esse índice aqui é saturado, é mudo, tanto faz I, JJ, é a mesma coisa que II. Então, o lado esquerdo dessa equação, gradiente dual do B escalar é a mesma coisa que menos gradiente do B escalar é dual. Isso aqui é DDT de 1 sobre 2C2. Então a gente conseguiu, né, transformar essa equação. Foi só uma transformação, foi só cosmético. Agora, o que a gente vai fazer? Só transformação. Estou lá, bota carinho, cara de equação de continuidade. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos somar, pegar essa equação, eu quero produzir uma densidade de energia positiva. Então eu somo, eu tenho que ter as duas equações com o mesmo sinal. Vamos dizer que eu pego essa equação menos essa. Então eu vou ter divergência do E dual vezes B mais, estou pegando essa menos essa, mais gradiente de B escalar é dual. Tá certo? Ficou isso menos isso. Ficou isso mais isso. Então ficou isso menos isso. Ficou DDT de menos 1/2 de P2 menos 1 sobre 2C2 é ao quadrado. Bom, agora, esse termo aqui, divergente de um vetor vezes um escalar, é a divergência do vetor vezes o escalar mais o vetor escalar, gradiente do escalar. Então, esse termo aqui nada mais é do que a divergência de E dual D. E isso aqui é menos DDT meio de P2 mais 1 sobre 2C2 ao quadrado. A gente ganha a equação de continuidade aí, que é, joga tudo para um lado só, DDT, daquilo que eu vou interpretar como a densidade de energia do campo eletromagnético, né? Então, isso vai ficar mais igual a zero. Tá? DDT da densidade, olha que a densidade de energia é. Pode até, bom, depois a gente acerta os números, a gente poderia botar o seguinte, DDT, poderia jogar, pegar isso aqui, 1 sobre C, bom, a densidade de energia, tem densidade de energia e momento. Energia e momento diferem por uma velocidade. Então, eu deveria ter aqui, isso aqui é divergente, então eu gostaria de botar 1 sobre C aqui, só para uma questão de definição, a gente botaria aqui talvez 1 sobre C aqui, traz um C para cá, bota um C em evidência aqui, aí aqui fica um C aqui, e aqui fica um C aqui. E aí eu vou interpretar isso aqui como sendo energia sobre C. Tá certo? Então,
zero, todo mundo sendo um novo termo. Também poderia ser talvez uma boa ideia, para poder ficar uma coisa mais próxima daquilo que a gente fala da eletromagnetismo. D2 sobre 2, vamos dividir essa equação, que boa ideia. Vamos dividir essa equação por μ0. Dividir por μ0. Isso. E aí, C2 vezes μ0 é 1 sobre ε0. Então, sobe um ε0 aqui. Beleza, tá ótima ideia. Então, bora dividir por μ0. Ao dividir por μ0, esse tem que ficar y0. Então, perfeito. A gente vai interpretar isso aqui, porque igual em 3 dimensões, a densidade de energia é 1 meio de ε0 ao quadrado mais B2 sobre 2μ0. E aqui fica 1 sobre μ0. Então, isso aqui é que vai ser o nosso vetor de point. Mais a divergência do vetor de point igual a 0. Então, a gente vê que o vetor de point, que em 3 dimensões é vetor B, aqui ele é 1 sobre μ0, o dual do campo elétrico, B. Então, vocês veem que o vetor de point, ele não perde o caráter de estar ao longo da direção. E se eu tenho a direção, quer dizer, ele está ao longo da direção de propagação. E se eu tenho a propagação da onda, né, está ao longo do E, né, então esse cara aqui é o dual. Se o campo elétrico está assim, né, o vetor de point está ortogonal, está na direção do K, exato. O K está assim e o E dual, esse aqui é o caso eletromagnético, né? Tá certo, né? Tá certo, ele tem que ser, ele seria que é vetor B em 3 dimensões, ele é ortogonal a E e D, e tem que ser ortogonal aos campos, exatamente. Então ele está na direção de propagação da onda. Se a onda se propaga assim, o E está assim. E o etil está assim, então ele está na direção de propagação da onda. Então o vetor de point, ao invés de ser simplesmente EB, ele fica dessa forma. Observação, o que aconteceu? O que aconteceu com o termo de Chern-Simons? Se eu tivesse Maxwell, alfa é igual a 0. O termo de Chern-Simons não entrou nem na energia, não tem alfa, nem na energia, nem no vetor de point. Então eu modifiquei as equações de Maxwell, mas no caso de Proctor, se vocês se lembrarem das aulas passadas, nós fizemos o Proctor em 4 dimensões. Se nós fizermos como tarefa, tirar a densidade de energia e o vetor de point para Proctor em 3 dimensões, em 2, quer dizer, 1 mais 2, aqui aparecia aquele Ψ vezes o Φ, e aqui aparecia o A. Vocês vão ver que, se vocês fizerem a tarefa do vetor de point e da densidade de energia para Proctor, vai aparecer a modificação. Vai aparecer o E, o Φ, e vai aparecer o A. Aquele parâmetro que eu coloquei aqui, Ψ, Φ, e aqui nós colocamos Ψ-A, ele vai aparecer. No entanto, o termo de Chern-Simons, ele é esquecido. As equações de campo mudaram. A física é outra. Mas a energia não. O vetor de point não fica sabendo. Então, o termo de Chern-Simons, ele não influenciou nem na energia, nem no momento. O termo de Proctor, ele modifica a energia e modifica o momento do campo. Ele modifica a densidade de energia e modifica o transporte de momento, o vetor de point. O termo de Chern-Simons, não. Ele não mexe na energia, mas ele mexe no campo, claro. Ele dá massa ao fóton. Oi? Ele dá massa ao fóton. Ele dá massa ao fóton, isso. Ele dá massa ao fóton, mudou a relação de dispersão, mas ele não mexe na distribuição de energia do campo. É a experiência, a gente tem que refletir. O termo de Chern-Simons, por isso que eu coloquei aqui, a densidade de energia com o termo de Chern-Simons não muda, o vetor de point com o termo de Chern-Simons não muda, quer dizer, se você coloca o termo de Chern-Simons, a energética do problema, a energia e o momento do sistema não ficam sabendo que o termo de Chern-Simons entrou. No entanto, o termo de Chern-Simons está ali. Claro, ele vai dar algumas contribuições interessantes para a configuração de campo. Por exemplo, se eu tiver uma densidade de carga, se eu tiver uma carga na origem, né, então eu boto uma carga na origem. Então, uma carga na origem, deixa eu apagar só um instantinho isso aqui. Se a gente colocar uma carga na origem, o problema é estático. Isso aqui é 0. Rotacionando a carga na origem. O problema então é que pegando as equações de Maxwell, estático, está aqui. Então, se nós colocarmos uma carga na origem, que eu tenho Q, delta 2. Eu botei uma
carga na origem, Q sobre epsilon zero, vou colocar aqui. Então, a gente pode pensar o seguinte, eu posso, por exemplo, pegar esse termo aqui em E, substituir lá. Posso pegar essa equação aqui, se eu tirar um dual dessa equação, o dual é menos. Então, fica isso aqui com sinal menos e isso aqui com sinal menos. Então, essa equação me diz o seguinte, que o campo elétrico, no caso estático, no caso eletrostático, o campo elétrico é menos C2 sobre alfa gradiente do campo magnético. Então, quer dizer, o caso eletrostático tem que ter campo magnético, senão o campo eletrostático seria zero. Então, se a carga está na origem, ela gera campo elétrico, mas ela gera campo magnético também. Se B fosse zero, o E seria zero, não teria nada. Então, não é sempre verdade que uma carga eletrostática, uma carga parada na origem, ela só gera campo elétrico. Não é verdade isso que está te achando. Então, vamos jogar essa equação aqui e ali. Então, a divergência do E vai dar o laplaciano do B. Então, eu vou ter menos C2 sobre alfa, laplaciano do B, mais alfa B, igual a carga na origem. Foi não? Diferenciação é só para dimensional, não é isso? Oi? É só para plano. Só para plano. Quer dizer, que a gente pulasse uma característica de três dimensões, aí não teria a possibilidade de um campo elétrico ser gerado a partir de um campo magnético. Em três dimensões? Então, se você tiver não linearidade. Você tem teorias eletromagnéticas em três dimensões, algumas três que ele está falando, né? Em que campo elétrico, carga eletrostática também gera campo magnético. Basta você ter uma linearidade. É o caso das chamadas teorias de Born-Niefeld, a eletrodinâmica de Heisenberg, a eletrodinâmica de Faraday, Heisenberg, a eletrodinâmica de Heisenberg. Olha Heisenberg. Isso é antigo. Oi? É antigo isso. Olha Heisenberg é antigo. Born-Niefeld também. Então você pode ter, se você tiver efeitos não lineares, se você tiver uma situação em que você está trabalhando num regime mais não linear do eletromagnetismo, você pode ter carga eletrostática gerando campo magneto-estático e correntes estacionárias gerando campos eletrostáticos também. Tá? Então aqui é só resolver essa equação. Eu posso dividir tudo por C2 aqui. Divido por C2. Então a gente tem uma equação que é assim. Acho que eu tinha deixado isso aqui como Eu aí onde você cagar. Pode falar, por favor. Antes de você cagar. Pode pagar, antes de eu pagar tudo aqui, tá? O que é importante, né? Mas, como é que pode falta não ter massa? Isso não aparecer no texto de energia. Onde que fica aí? Vamos ver, não, vamos discutir isso. Não, isso é fundamental, vamos discutir isso daqui a pouco. Quer dizer, então você sempre imagina que massa é energia. Então, se o seu fóton não tem massa, a massa do fóton está expressa em termos de Chern-Simons, no alfa. A gente viu que a massa é proporcional ao alfa. Então, está lá, o que é isso? Estranho, né? Quer dizer, aí a gente vai assim, vamos discutir isso daqui a pouco. A gente está sendo levado a perguntar o que afinal de contas é energia. Não é que a gente define a energia de um sistema, né? Certo? Vamos discutir isso. A massa não vou adiando a tua dúvida, não só estou querendo chamar a atenção de um fato para vocês, que é justamente isso, para mostrar o quanto o termo de Chern-Simons modifica a física, mas no entanto ela não modifica a energia. Então, eu estou mostrando por que o termo de Chern-Simons, aonde é que é radical que a gente vê que o termo de Chern-Simons modifica a física. Eu tenho uma carga eletrostática, a carga eletrostática está gerando um campo magnético. Então, a gente está resolvendo essa equação. A gente deu essa equação. Eu não estou especificando as tarefas aqui, tarefa 1, tarefa 2, mas eu já deixei algumas tarefas hoje aqui. Quem estiver assistindo a aula, todo mundo é adulto aqui o suficiente para saber o que tem que buscar. Não precisa ficar exercício 1, exercício 2, né? Aqui tem o seguinte, menos laplaciano, então estou com essa situação, tem menos laplaciano, mais alfa 2 sobre C2, ficou assim, B igual aqui alfa sobre C2 epsilon zero, e aqui a carguinha da origem, delta 2 de x. Eu tinha deixado esse exercício na aula passada, vocês tirarem a função de isso aqui é um problema de função de G, desse operador. Acho que eu tinha deixado isso aqui mais ou menos para vocês, né?
laplaciano, em 3 dimensões, né? É menos laplaciano mais psi, atuando em, sei lá, uma função φ. E isso aqui dando uma constante, sei lá, alfa, quer dizer, dando isso aqui dando delta em 3 dimensões, deixa eu falar, o que é isso aqui? É o problema da função de Green desse operador, quer dizer, eu tenho um operador atuando no objeto dando a função delta de Dirac, isso é o problema de Green. Então, quem é no fundo, esse φ aqui é o inverso desse operador, isso vezes isso menos 1 da identidade. Quem é a função de Green desse operador? Na aula passada eu tinha dado para vocês, tá? Quem resolve esse problema aqui é aquela expressão. Isso aqui é exponencial de menos raiz de psi módulo de x sobre 4π módulo de x. Então, isso aqui é a solução desse problema. Aí eu falei, se eu tivesse 2 dimensões, a função de Green desse problema que nós estamos aqui, no fundo é isso. Eu tenho esse operador atuando nisso, dando basicamente esse objeto. Então, quer dizer, a menos dessa constante, isso aqui é o problema de Green. Então, eu esperaria que B, nesse caso, eu sei que B vai ser Q alfa sobre C2 ε0. Agora, quem é isso aqui? O laplaciano atuando em alguma coisa dando delta. É a função de Green do laplaciano, daquele operador em 2 dimensões, que dá um K0. Então, isso aqui dá 1 sobre 2π, a função de dessa modificada, K0, da raiz, né, disso aqui, psi, que faz o papel do psi, ela é um alfa sobre c, módulo de x. Então, eu sei resolver esse problema em 2 dimensões, da função de dessa modificada. Então, eu tenho B, realmente eu tenho B. Então, se eu sei B, agora eu sei o E. Tiro o gradiente daquela função. Todo mundo sabe derivar uma função de Bessel, derivada do K0, dá um K1. Só lembrar das chamadas funções de Bessel modificadas, Kn. Então, derivada do K0 é o K1. Então, eu sei o campo elétrico. Eu sei o campo elétrico, eu sei o campo magnético. Eu sei que esse problema é um problema que tem campo elétrico e campo magnético, apesar dele ser eletrostático. Então, o termo de Einstein modificou. A carga, se fosse Maxwell, a carga na origem, nós já tínhamos visto em 2 dimensões. O que é o problema da carga na origem no caso do Maxwell? É P sobre 2π, ε0, R chapéu. Então, esse aqui é o campo elétrico. Em 2 dimensões, ele cai com 1 sobre R e está carga na origem em 2 dimensões. Se eu agora coloco Chern-Simons, o campo elétrico passa a ser K1 e tem campo magnético. Então eu tenho um problema, a carga elétrica ela gera um campo magnético, tem um fluxo magnético associado a ela também. Então o termo de Chern-Simons, ele é como se ele magnetizasse a carga. E se eu tivesse, por exemplo, uma corrente estacionária, ele também dá um caráter de campo elétrico. É como se a corrente, se eu tivesse uma solução de corrente elétrica, eu vou ver um campo, quer dizer, eu vou ver um campo elétrico, é como se aquela corrente ela também tivesse uma carga elétrica, ela não fosse uma corrente só dando campo magnético, é como se eu tivesse um problema de um fio carregado, eletricamente carregado. Então ela dá um acúmulo de carga. Então, esse é o problema de Chern-Simons. Maxwell Chern-Simons, então, tem essa característica em 3 dimensões, umas 2. No entanto, como o Antônio está aqui chamando a atenção, o fóton tem massa. No entanto, eu não colocar o termo de Chern-Simons, o vetor de Point não fica sabendo, quer dizer, a distribuição de energia do campo e a distribuição de momento do campo não fica sabendo. Quer dizer, quando a onda se propaga, a radiação, ela se propaga sem saber nada do Chern-Simons. Então, o que significa isso? Que tipo de fenômeno físico é esse? Você não altera a energia do teu sistema, não está alterando a densidade de energia do teu sistema, mas você está alterando a configuração de campo. Se você bota uma carga aqui, a vizinhança, então, se você coloca essa carga aqui e o teu campo é Maxwell, você sabe, eu tenho um R que cai com 1 sobre R e B é 0. Mas se eu coloco essa carga aqui e eu tenho Chern-Simons, o B já não cai mais com 1 sobre R, porque tem um caráter de K1,
O E não cai com 1 sobre R. E o B também é diferente de zero. Então, se eu estou aqui, nas vizinhanças dessa carga, eu vou saber que tem força elétrica e tem força magnética. Também tinha deixado para vocês, como exercício na aula passada, como tarefa, vocês tirarem a força de Lorentz na eletrodinâmica em 2 dimensões. A força de Lorentz ela vai dar QE mais QVB. Só que o B é um escalar. Então não posso multiplicar vetorialmente por ninguém. Mas a força magnética ela deve ser ortogonal à velocidade, ela é conservativa, ela não dissipa energia. Então deve aparecer aqui um V do alto. Então isso deve ser a força de Lorentz no plano. Se eu colocar uma carga aqui, ela vai sentir um campo elétrico e ela vai sentir uma carga elétrica, uma carga coulombiana, uma força coulombiana, e vai sentir também uma força magnética. Só que a força magnética, ela tem o V, quer dizer, isso aqui em 2 dimensões faz o papel de V vetor B. É algo que é ortogonal a V, mas nesse caso o B é um escalar. Então o jeito eu vou botar aqui. Se fizer o cálculo, vocês vão ver só. Aquele exercício que eu dei na aula passada. Tirando a derivada temporal do vetor de point, tirando a derivada temporal disso aqui, e usando as equações de campo, a gente ganha uma lei de conservação que dá o tensor de tensões, aquele chamado tensor de cisalhamento, e do lado direito a gente obtém a força de Lorentz. Então a força de Lorentz dá isso aqui. Então, localmente, se eu coloco a carga aqui, eu sinto que os campos mudaram. Mas se essa radiação, se eu produzo uma radiação eletromagnética no contexto de Maxwell e John Simons, o termo de John Simons ele é completamente relevante para a propagação de energia em movimento da onda. A onda propaga energia em movimento como se o fóton fosse de massa nula. O fóton não tem massa nula. O fóton tem massa diferente de zero. Tanto é que o campo não tem mais um alcance infinito. O campo é capa 1, capa 0. Esses objetos eles têm um comportamento desse tipo. Assintoticamente, tem um comportamento desse tipo. Então, tem um decaimento exponencial. A interação ela passa a ser blindada. Ela não vai até o infinito. É isso aqui. Infinito, comportamento assintótico, ela cai para distâncias maiores do que 1 sobre n, o campo já desaparece bastante abruptamente. Então, eu tenho um fenômeno de blindagem, né? Porque o campo cai rápido. Então, é diferente, não tem física. Então, qual é a explicação? Quer dizer, o que é isso? Então? O que significa a energia do campo não sentiu o efeito desse campo? No entanto, a massa, o fóton nasceu. A gente pensa, massa é energia. Então, se o fóton ganhou massa, por que a distribuição de energia ela não mudou em relação à massa? Por que eu não tenho um termo de massa, vamos dizer assim, na distribuição de energia? Por exemplo, mais uma observação. A energia está se propagando com C, né? A energia? É relação idêntica. Não, mas aí eu diria que a relação é idêntica. Mas o campo elétrico, a velocidade de propagação não é C, porque ela tem C ali, mas a velocidade de propagação não é C, a velocidade de propagação é a velocidade do fóton. A velocidade do fóton, nesse caso, está dentro daquela relação de dispersão que não é mais trivial. Quer dizer, você tem uma radiação, você propaga com uma velocidade menor do que a Sim, mas não tem uma relação entre o vetor de ponte de densidade de energia e a velocidade da propagação de energia? No Maxwell, no Maxwell tem. No Maxwell você tem. Em 3+1 você tem uma relação sim. Você tem uma relação, quer dizer, o vetor de ponte é vetor B sobre C e a densidade de energia é 2 mais V2. Né? Quando você tira as médias, né, você tem uma relação sim. Você tem uma relação lá que envolve C. Mas aqui não vai acontecer. Aqui, para radiação livre, se você, por exemplo, colocar ali B2 é um seno ao quadrado, o valor médio é 1/2, E2 é um seno ao quadrado, você sabe, aqui talvez não tenha o seguinte, a relação entre E e B, em 3 dimensões, quando você é igual a CB. Aqui para Maxwell também, se isso aqui é 0, e isso aqui é 0, e aqui eu tenho rotacional de E igual a menos dT, quer dizer, aqui a gente tem, aqui isso aqui dá ômega. Aqui produz um ômega e aqui produz um K. Ômega sobre K é C. Então a relação entre E e B é um C também. E igual a CB. Porque no fundo é a relação entre ômega e K. Então isso aqui, você continua a manter uma relação entre E0 e P0, mesmo que isso aqui não seja. Então, aqui você, mesmo que tenha esse
aqui é essa relação de Moore. Então, isso aqui vai dar uma relação entre a amplitude do campo elétrico e a amplitude do campo magnético. Isso é verdade. A relação de dispersão, como se ela entra ali, quer dizer, quando eu pegar B2 e tirar a média, aquilo ali vai dar um B0 ao quadrado sobre 2. Quando eu pegar o E2, vai ser E0 ao quadrado, seno ao quadrado, a média ao meio. Então, ali fica o B0 ao quadrado e o E0 ao quadrado. Mas eu tenho uma relação entre as amplitudes do E0 e do B0. Perfeito. Eu posso reduzir tudo a E0 ou B0. Muito bem. Lá também, eu vou ter uma relação entre o E0, tá certo? A relação entre o vetor de Poynting, né, que é o E0 e o B0, e aqui a relação de energia. Eu diria que sim. Eu diria que a gente pode... A gente está tendo uma relação entre as amplitudes. Entre as amplitudes de N e de B, vai ter um fator C, sem dúvida. Mas isso não significa que você está dizendo que a propagação da velocidade, é porque que essa radiação se propaga com a velocidade da luz. E se você for olhar, como é que você determina a velocidade de propagação desse sinal aí? Pela equação de onda. A função de Green é que te diz isso. Quando você for olhar a função de Green dessa onda aqui, nós vimos que era isso aqui, era D'Alembertiano mais α2 sobre C2, tanto E quanto B igual a zero. Então, a função de Green está aqui. Então, a velocidade de propagação, depois quando a gente for estudar a função de Green, a gente vai ver a velocidade de propagação da radiação, ela está na equação de onda. A equação de onda, ela recebe a informação de Chern-Simons. Então, a velocidade de propagação do sinal não é C. Sim. Ela é alterada pelo alfa. Sim, da onda. Mas, e a velocidade de propagação da energia? Não tem aquela relação com o poder? Isso, aquela relação ali certamente é válida quando você está falando de objetos. Aquilo pressupõe uma distribuição de matéria, né? Isso, mas para a energia, o vetor de Poynting a história de energia eu não estou, para mim não está claro o seguinte, Antônio, quer dizer, a propagação do sinal, quer dizer, a onda eletromagnética está se propagando naquela velocidade. É menor. Que é aqui menor. E aquilo ali sugere que a energia vai mais rápido. Aqui, por exemplo, a gente teria, aqui a gente teria uma equação de distribuição, quer dizer, a gente teria uma equação de distribuição da energia, mas vou pensar aqui o seguinte, se eu tiro o DDT, vamos dizer, eu tenho essa distribuição, vamos ver aqui, se eu pegar a divergência daquele objeto lá, divergência eu vou ter, como está lá, eu vou ter divergência do E, que me dá o K. A divergência vai me dar o K. E eu vou ter o gradiente do B. O gradiente do B também vai me dar o K. Então eu tenho um K naquele termo lá. Tá certo. E aqui, eu acho que aquela relação lá, ela está sujeita à relação que existe entre ômega e K. Então a relação que existe entre ômega e K não é mais C. Porque lá, se você observar bem aquele termo lado esquerdo, aquela divergência, quando você pegar aquilo que nós fizemos lá em cima, né? Eu vou ter a divergência do vetor vezes o B, mais o vetor escalar gradiente do B. Então, quando eu pegar uma onda plana ali, eu vou ter a divergência do E vai me produzir um K, o gradiente do B vai me produzir um K. Então, aquela divergência, ela, na verdade, é um K. Um K vetor. A derivada temporal aqui, eu vou estar tirando a derivada temporal, eu tenho um E2 e tenho um B2, eu vou produzir um ômega. Então, mas a relação entre ômega e K não é mais C. Então eu diria que você não tem ainda, você não tem uma velocidade, a relação ali não é mais ômega não é mais Kc. Então isso aí prejudica essa relação entre a energia e o vetor de Poynting. Acho que essa equação, ela está dando para você, na verdade, a relação entre ômega e K, que pela equação de onda não é mais C. Passa pela ômega raiz quadrada de K2 C2 mais o termo de massa. Eu acho que ela reflete a mesma coisa que é a velocidade do fóton. Tá? Bom, mas a pergunta que a gente está aqui grilado é o que aconteceu então com a energia? Então, por que a energia não está percebendo o termo de Chern-Simons? O que significa, nesse caso, por que esse termo é tão especial? Se ele fosse próprio, se a massa do fóton fosse por troca, o termo de troca ele entra na energia do momento. Vocês viram a aula passada. Entra lá o φ, entra lá o A, aquela expressão. A energia é
o meio de ε0 é 2, mais B2 sobre o B0, mais o meio de ε0 φ ao quadrado, mais 1 sobre 2 B0, o A ao quadrado. E no vetor de Poynting aparecia E vetorial B mais φA. Então, se você lembrar da expressão do vetor de Poynting, da densidade de energia, no caso de Profka, entram os potenciais φ e A, tanto na energia quanto no momento. Aqui não. O termo desaparece completamente. Então, isso significa o quê? Que esse termo, ele está ali descrevendo a densidade local de energia. Mas ele soma. O que significa? Quer dizer, quando a gente está olhando a energia de um sistema contínuo, né? De um sistema de campo, né? O que é essa energia para nós? Como é que a gente tem uma informação sobre a energia? Para os relativistas aí, a gente sabe que a energia é aquilo que se acopla com a métrica de um espaço. A relação que nós temos é que aquilo que é o tensor de energia, momento que mede a distribuição de energia, momento do sistema, vamos chamar esse tensor de θ, né? Esse tensor θ, ele de alguma maneira, como é que a gente faz um acoplamento? Vamos pensar, como é que a gente faz um acoplamento eletromagnético? O acoplamento eletromagnético é isso aqui. A gente tem potencial acoplado com uma corrente. Então, isso aqui me descreve o acoplamento de um campo eletromagnético, é a densidade de energia quando eu tenho um campo interagindo com uma corrente. Isso aqui dá para nós aquele termo, né? Φ vezes Rho menos A escalar J. A energia de interação entre uma corrente e um campo magnético, entre uma densidade de carga e um potencial. Então, é a densidade de energia. Então, eu acoplo, né? O campo eletromagnético, ele se acopla com a corrente, dessa forma. Do ponto de vista da nossa concepção do que é gravitação, do que é energia, do ponto de vista relativista, nós estamos falando de uma teoria relativista, a energia do ponto de vista relativista é massa. E a massa é algo que se acopla com o campo gravitacional. Então, o acoplamento que a gente imagina é que... E o que é o campo gravitacional? Dentro dessa descrição de Einstein, da relatividade, né? O campo gravitacional é a métrica, é o tensor métrico de um espaço-tempo. Então, o tensor métrico de um espaço-tempo faz o papel do campo. Isso aqui é o campo gravitacional, ou seja, é o campo eletromagnético. E o tensor de energia, o momento que descreve a distribuição de energia, o momento que gera esse campo gravitacional, para nós é a corrente, é a distribuição de cargas e correntes com o campo eletromagnético. Então, o campo eletromagnético se acopla com carga e corrente. O campo gravitacional se acopla com massa, distribuição de energia. Então, o termo que mede a energia, a densidade de energia, a densidade de momento de um sistema contínuo, ele é um termo que ele se acopla com a métrica do espaço-tempo. Ele tem uma ligação com a métrica do espaço-tempo. Então, energia e momento é um problema métrico. Claro, energia é um meio de mv2. Então, para eu tirar a energia cinética, eu tenho que fazer um produto escalar de V com V. Eu só posso fazer um produto escalar se eu tiver uma métrica. Então, a energia, né, a gente imagina que ela é um conceito métrico. Eu estou medindo vetores, é um meio de mv2, ou uma energia cinética é alguma coisa, uma energia potencial, né? É alguma coisa que me faz um produto escalar, um escalar, produzir um escalar de energia potencial, é um módulo de um vetor, é 2 sobre E, a energia potencial, é 2, né? Potencial no átomo de hidrogênio, é 2 sobre o potencial gravitacional, GM, M sobre E, módulo de X. Então eu tenho que tirar o módulo, uma coisa, é a distância, a energia potencial depende da distância. Então é um conceito métrico também. Então a energia, ela é alguma coisa, a energia e o momento de um sistema, elas são grandezas métricas, então elas se acoplam com a métrica. O termo do Chern-Simons, se ele desaparece do tensor de energia e momento, ele não tem métrica, ele deixa de ser uma entidade que tem relação com a métrica. E é isso que nós chamamos de uma teoria topológica. Algo que é topológico é algo que não depende da métrica, do conceito de medida que você introduz no espaço-tempo. A topologia
ela é alguma coisa que define só a noção de proximidade, ela define o conceito de vizinhança. Isso que é a topologia de um espaço-tempo. É quando eu introduzo pontos no espaço. Então, o que é um conjunto? É um conjunto de pontos, um espaço é um conjunto de pontos. Um espaço topológico quando eu introduzo uma noção de topologia, então eu introduzo uma noção do que é aberto, o que é fechado, o que é vizinhança. Mas eu não preciso introduzir um conceito métrico para isso. Depois eu introduzo uma métrica. A métrica é uma outra coisa, ela vai introduzir um conceito de medida. Claro que você pode tirar uma topologia induzida pela métrica. Você pode definir o seguinte: para mim o conceito de vizinhança é o conceito que a gente chama de bolas abertas. A vizinhança de um ponto X é o conjunto de todos os pontos, tal que o módulo de x menos y seja menor do que um valor. Nesse caso, você introduziu a noção de vizinhança que você está introduzindo. O que são os vizinhos de um ponto x0? São todos os pontos x tais que o módulo de x menos x0 é menor do que um certo delta. Isso é a noção de vizinhança. Essa vizinhança está pressupondo uma noção de métrica. Então, essa é uma topologia métrica. Mas você pode definir uma topologia sem recurso à métrica. Não precisa, para definir o que está próximo do outro, não precisa definir uma noção de distância. Você pode criar um axioma que diz: para mim, tudo que está, todos os pontos, os vizinhos do ponto x0 são esse ponto, independente da distância. Os vizinhos, você cria você estipula, você cria um decreto daquilo que é, do que é vizinhança. Isso é o conceito de topologia, você cria um espaço topológico. Então, o espaço, a topologia ela pode ser induzida pela métrica ou não, mas a topologia é muito mais geral do que a métrica. Então, do ponto de vista topológico, um círculo, uma elipse são a mesma coisa. Do ponto de vista métrico, não. Porque o círculo, todos os pontos distam a mesma coisa da origem. Na elipse, não. Eu tenho pontos mais afastados e pontos mais próximos da origem. Então, a elipse e o círculo são diferentes quando eu introduzo uma noção de métrica. Mas, do ponto de vista da topologia, eu posso passar de um para outro por deformações contínuas, sem nenhum problema. Né? Então, eu introduzi um outro conceito, que para mim é o conceito de topologia. Eu posso passar de uma forma para outra continuamente, modificar a forma completamente e dizer, ou seja, topologicamente todas as mulheres são bonitas. Né? Uma métrica, agora aproveitando que eu não tenho mulher. Elas estão ao monte, pode me bater à vontade. Do ponto de vista métrico, a beleza é fundamental. Do ponto de vista topológico, não necessariamente, porque uma mulher amorosa pode se tornar linda topologicamente, só deformar ela. Ou uma mulher linda pode ficar feia se eu deformar, mas metricamente não tem jeito. Se um olho está aqui, o outro está aqui, um olho está na frente, o outro para trás, a métrica não te deixa mentir. Desculpa, isso vale para homem também. Topologicamente, todos somos lindos, né? E metricamente, eu acho que o Tom Cruise é muito mais bonito do que eu, do ponto de vista métrico. Então, é o conceito de métrica e o conceito de topologia. Então, a energia, ela está ligada à métrica no sistema. Do ponto de vista da relatividade, quer dizer, quem gera um campo gravitacional? É uma distribuição de massa, uma distribuição de energia. Quem gera um campo eletromagnético? Uma distribuição de cargas e correntes. Então, isso é o acoplamento eletromagnético, isso é o acoplamento gravitacional. Então, aquilo que é energia, o momento do sistema, ele se acopla com a métrica. Se o termo de Chern-Simons ele desaparece da energia, é porque o termo de Chern-Simons ele não vê a métrica do sistema. Então, ele é um termo topológico. Então, por isso que a gente fala, o que é uma teoria topológica? É a massa do fóton. Na teoria de Chern-Simons, ela é chamada de uma massa topológica. Porque ela é uma massa que vem de um termo que é topológico. Topológico em que sentido? Ele não vê a métrica. Por que ele não vê a métrica? Porque ele desaparece da densidade de energia. Está claro o conceito? Esse é o conceito físico. Depois, matematicamente, a gente vai fazer isso de uma maneira mais, assim, mais procedimental. A gente vai criar um procedimento para ver isso. Mas eu prefiro que vocês entendam isso primeiro fisicamente. Tá? Quer dizer, o conceito, o que é energia de um sistema contínuo? Segundo, né? Quem já viu um pouquinho de relatividade geral, sabe até o campo gravitacional é gerado a partir de uma distribuição de energia e momento pelas equações de Maxwell. Já pelo RMI, pelos números de MIR, igual aqui, né? Igual a 1 sobre K2, a constante gravitacional, né? E o tensor de energia e momento. Então, o lado direito das equações de Einstein, que geram o campo, isso aqui é a equação, são as equações diferenciais do campo gravitacional. Do lado direito eu coloco a distribuição de energia. Isso aqui são as equações de Maxwell.
divergente de E igual a ρ, ou rotacional de P igual a J. Então, a métrica é caracterizada pelo tensor de energia e momento, da mesma forma que o campo eletromagnético é caracterizado pela distribuição de correntes. Então, o campo eletromagnético se acopla com a distribuição de cargas e correntes. O campo gravitacional se acopla com a densidade de energia e momento. Então, se o termo de Chern-Simons não está aqui, é porque ele não vê a métrica. Então, é isso que nós chamamos de um termo topológico. Ele está presente, mas ele não tem a métrica. Depois nós vamos entender por que a métrica tem um procedimento mais geométrico, geometria pura, cálculo, né? Mas por enquanto eu queria que a coisa ficasse entendida fisicamente. Certo? Então, é possível esse fenômeno. Agora, por que a massa aparece? Porque a massa está ligada aqui. Ela está ligada ao alcance do potencial. Se o campo de terra, a gente já viu esse exemplo aí, pega o campo de Maxwell. O divergente de E igual a ρ. Carga na origem. Laplaciano de φ igual a carga na origem. Potencial coulombiano. Potencial 1 sobre E. Se nós introduzimos o termo de próprio, conduzimos a massa, o potencial passa a ser E menos mR sobre E. Então, a massa ela é um conceito de campo. Eu vou medir o campo na vizinhança. Um conceito ligado ao comportamento do campo, qual é o alcance daquele campo que está ligado àquela massa. Então, isso é uma propriedade local, que está ligada às equações diferenciais do sistema. Você está vendo a dinâmica, a propagação daquele campo. O efeito propagatório é um efeito local, porque eu tenho uma equação diferencial do tipo 1 sobre C2, D2, dt2 não está passando. Eu estou pegando derivadas, então eu estou pegando o estudo daquele campo, eu estou estudando aquela distribuição nas vizinhanças de um ponto. Tem um sistema de equações diferenciais, então eu estou fazendo uma informação local. Então, localmente, o termo de Chern-Simons ele tem uma importância. Mas, quando eu vou olhar, se eu não tenho a métrica, eu vou olhar a coisa globalmente, quer dizer, o conceito de a energia que ele está descrevendo, ele some da densidade de energia, porque ele é uma coisa que tem apenas, na energia, ele está acoplado com a métrica. Então, ele não vê a energia está acoplada com a métrica, mas o tempo de Chern-Simons não está na métrica. Então, ele não vê a métrica. Ele só tem, ele pode gerar perturbações locais, mas ele não vê a métrica do espaço e tempo. Então, ao gerar essas perturbações locais, eu vou estar alterando o alcance do potencial, mas ele não vai ver a métrica. Então, ele vê as propriedades diferenciais, as propriedades de localidade, mas ele não vê a métrica, ele não vê o conceito de medida. Então, isso que está acontecendo com a teoria de Chern-Simons. Isso é que é chamado de termo topológico. Sempre que vocês tiverem qualquer genérico, qualquer sistema de campos que vocês tiverem, então, pega um sistema de equações de campo e tira a densidade de energia desse sistema. Se certos termos que estão nas equações de campo, certos parâmetros, então os termos das equações de campo desaparecerem da densidade de energia e de momento do sistema, é porque esses termos são topológicos, eles não se acoplam com a métrica do espaço. Então, vocês viram que o mecanismo de cancelamento foi automático. Então, o termo de Maxwell, ele não é topológico. Por quê? Porque justamente tem essa divergência de E. Os termos de Maxwell estão aqui. Isso aqui vem das equações de Maxwell. Isso aqui vem da equação de Maxwell. Então, a equação o termo de Maxwell, ele não é um termo topológico. De fato, ele não é. Porque ele está pressupondo o quê? Divergência de E. Para eu tirar a divergência, eu estou fazendo um produto escalar. É DI é I. Então, se pressupõe um produto escalar. Qualquer produto escalar pressupõe uma métrica. Mas o termo de Chern-Simons, ele não tem nenhuma métrica dentro dele. É o campo só. Então, ele não pressupõe uma métrica. Se existe um modelo padrão? Existe, você pode colocar. Existe. Não, um modelo padrão. Ah, no modelo padrão da física de partículas? É. Quer dizer, você pode, sim. Você pode introduzir. Quando você... Bom, o pessoal do Cefet, lá, o Álvaro Nogueira, por exemplo, que mexe com o modelo padrão estendido, em violação da simetria de Lorentz, se você considerar possíveis pequenas violações da simetria de Lorentz no modelo padrão, muitos dos fenômenos que poderiam estar alterando minimamente a simetria de Lorentz no modelo padrão são termos de natureza topológica.
Aí não, teoria de campo, a gente hoje em dia sabe que esses termos são muito importantes. Mas no modelo padrão comum, Não. mínimo, não existe. Não, modelo padrão, salão SO3, QCD, que é eletrofraca, não tem esse termo. Não, tá, não tem nada topológico. Não tem nada topológico. Eles têm configurações topológicas. Você pode tirar instant, como você já ouviu falar nos instants. Esses instants, esses objetos, eles são configurações topológicas. Configurações topológicas, em que sentido? Eles vão medir, eles medem, muitas vezes você associa o que é topológico àquilo que faz uma investigação das fronteiras do teu espaço-tempo. Então, esses termos que são topológicos, eles são termos que eles, lá no infinito, eles não se anulam. Você consegue ter uma informação sobre as fronteiras do teu espaço através desses termos. Então, eles são chamados os instantes. Eles têm um comportamento tal que eles têm certas grandezas que são uma medida de quanto o campo vale no infinito. Porque normalmente imagina assim, os campos caem a zero no infinito. Então isso aí você matou a topologia. Mas se você disser, meu campo, os valores do meu campo lá no infinito vão me dar informação sobre as fronteiras do meu espaço e tempo. Isso é um termo topológico. Então isso aparece. No modelo padrão, por exemplo, a gente tem configurações chamadas instantâneas. A gente pode ter configurações chamadas de monopolos magnéticos. Todos esses objetos são chamados, na nossa área, assim, né? Tanto na geometria quanto na teoria de campos, são chamados de defeitos topológicos. Eles são defeitos, defeitos no sentido que eles quebram alguma simetria. Então, isso é um defeito. A teoria não é perfeitamente simétrica por causa disso. Eles causam defeito no sentido que eles quebram uma simetria, mas são topológicos, defeitos topológicos. Topológico porque há uma quebra da simetria, essas configurações são produzidas, mas essas configurações, elas te dão uma informação sobre os teus campos lá no infinito, lá nas bordas do teu espaço-tempo. Então a física depende também dos valores dos campos lá no infinito, é isso que nós chamamos de topológico. Então, no modelo padrão, você pode ter, na QCD, por exemplo, você tem as chamadas configurações de instâncias, e os instâncias são configurações de natureza topológica, como são os monopolos magnéticos, como são os vórtices magnéticos. Então, o modelo padrão, a dinâmica dele não depende desses objetos, mas esses objetos existem como soluções dentro do modelo padrão. Você tem uma topologia não trivial dentro do modelo padrão, nesse sentido, das configurações. Existem muitas discussões que até hoje não estão fechadas. Por exemplo, a questão do confinamento dos quartos, ela pode, há uma abordagem do confinamento dos quartos através da suposição de que o vácuo da QCD não é um vácuo trivial, não é a ausência de matéria, não é a ausência de quarks e gluons, mas que o vácuo da QCD seja um instante, ou seja, uma configuração topológica e que o que é o quark, o que são os quanta da QCD são flutuações quânticas em relação a essa configuração de instante. Então isso te dá uma outra abordagem. Quer dizer, o que é flutuação quântica não é uma flutuação quântica em torno do nada, do vácuo trivial. A partícula é uma partícula não porque ela é uma excitação no vácuo, mas porque ela é uma excitação em cima já de uma configuração que não é trivial. Então, a discussão da topologia em teoria de campos é muito importante hoje em dia. Tá? Então, mesmo na matéria condensada, né? Quer dizer, esses isolantes topológicos, esses supercondutores topológicos, quais estão se falando, esses chamados strange metals também, os metais estranhos que foram descobertos há cerca de 2, 3 anos atrás, essa propriedade, a resistividade, ela não cresce mais com o quadrado da temperatura, como acontece com os metais normais, mas a resistividade, ela cresce linearmente com a temperatura, é um comportamento completamente anormal. Tudo isso aí você tenta explicar com a argumentação de teorias topológicas. Então, esses novos materiais, eu sempre coloco muito claro isso para vocês aqui no curso. Essa matéria condensada, hoje em dia, está dando para a gente exemplos muito interessantes de fenômenos que nós não estamos conseguindo produzir nos aceleradores de partículas. A física de partículas prevê uma série de objetos que, no fundo, a gente está descobrindo na matéria condensada. Os monopolos magnéticos, ferros de Majorana, os efeitos topológicos, como isolantes topológicos, supercondutores topológicos, metais estranhos. Para você fazer entender os metais estranhos, a melhor física que você usa é a física de buraco negro. Então, o cara que sabe, você é relativista ou cosmólogo? Cosmólogo, pois é, vai saber. O cosmólogo também mexe com buraco negro, né? Com a cosmologia, com a
influência. Então, influência de buraco negro. Então, para hoje, se você quiser, uma pessoa que estuda buraco negro, ela tem condição de fazer um tratamento muito interessante para esses chamados instrumentos mentais externos, mentors, física de buraco negro. Então, a física de buraco negro hoje está muito presente no design de física. Por exemplo, nos próprios isolantes topológicos, você pode usar uma argumentação de física de buracos negros também. Então, a gente aí não produziu buraco negro no LHC, mas produziu buraco negro no laboratório, no material, vamos dizer assim, material, no isolante topológico. Um pouco essa discussão é interessante. Então, eu estou chamando a atenção para a discussão da topologia para vocês. Então, isso significa, na teoria de Chern-Simons, você ter esse, porque vocês observam o seguinte: por que esse termo aqui não é topológico? Ele é um termo métrico. Por quê? Porque isso aqui é uma divergência. Então, isso aqui é DI aí. Por que esse termo aqui também, esse termo aqui não é topológico? Esse termo aqui é um gradiente, isso aqui é um rotacional. Então, isso aqui é um epsilon J, DI e J. Agora, esse termo aqui, eles estão livres. Isso aqui é um gradiente e isso aqui é um rotacional. Então, isso aqui é um gradiente de φ. Então, o gradiente simplesmente é uma derivada. Para você introduzir o conceito de derivada, você não precisa introduzir um conceito de métrica. Você consegue falar, quando você estuda uma variedade, nós já estamos um pouquinho só de manifolds, né? Você pode introduzir uma noção, a noção de derivada que você introduz, né? Quer dizer, é uma noção muito ligada ao conceito de direção, ao conceito de vetor tangente ou ao conceito de vizinhança, mas não necessariamente o conceito métrico. Então, se você observar que o termo de Chern-Simons, ele tem um pouco essa característica, ele não depende da métrica, ele não tem um produto escalar, ele está diretamente ligado aos campos. Então, essa que é a questão. Então, eu acho que é importante a gente fazer uma meditação sobre isso, né? Para ver, por exemplo, vou deixar um outro exemplo de um sistema para vocês, que vocês podem calcular, para ver se vai ter termo ou não, por exemplo, mas se vai ter um termo ou não. Por exemplo, vou dar um tempo daqui a pouquinho para vocês aí. Vou deixar um exercício para vocês. Tá? Então, eu vou deixar aqui a seguinte tarefa para vocês fazerem: completarem, né, com cuidado, esse exercício aqui. No caso, então, vou apagar isso aqui. No caso eletrostático, vou pegar as equações de Maxwell, Chern-Simons, no caso eletrostático, pegando uma carga na origem e completando aqui as equações que dão campo elétrico e campo magnético. Tá? Depois, segundo exercício interessante que vocês poderiam fazer aí. Suponhamos que vocês têm então uma carga elétrica na origem. Ela gerou o campo elétrico que vocês calcularam e gerou o campo magnético que vocês calcularam. Aí a pergunta é: se eu colocar uma partícula carregada no campo dessa partícula que gerou esse campo, qual vai ser a dinâmica da partícula? Estudar o movimento de uma partícula que tem uma carga Q na presença desses campos. Então, a força de Lorentz vai ser QE mais QV. Então, como é que fica o movimento de uma partícula carregada do plano? Então, eu tenho uma partícula, coloco essa partícula no instante t0, uma certa posição, uma certa velocidade inicial v0, e vou ver como é que ela vai evoluir, vamos dizer, newtonianamente, classicamente, né, sob a ação desse campo, certo? Seria o problema. O que mais que eu poderia... Tá certo. Tá bom. Chern-Simons. Dá mais 15 minutos que eu estou pegando. Pode não? No caso da matéria condensada, no caso topológico, o comportamento no infinito seria na borda do material? Seria na borda do material. Para nesses isolantes topológicos, o que está acontecendo é justamente isso. Dentro do material, ele é completamente isolante. Na borda do material, ele se torna um condutor. Ele se torna um bom condutor. Então, a condutividade é um efeito só de borda. Então, você pega uma esfera, ela é totalmente isolante por dentro, mas na superfície ela é um condutor. Então, o que faz com que ela tenha esse comportamento? Ela mude de elétrico,
né, de isolante para condutor só na superfície, no efeito de superfície. O supercondutor topológico também. Então ele é isolante, ele passa a ser supercondutor só na superfície. Então, como é que a gente pode entender isso? Então, esses são fenômenos interessantes ligados a essa física mais de baixa dimensionalidade. Tá bom? Não é trivial, não é, mas é uma coisa que existe. Né? Então, próxima aula a gente já vai começar a fazer, vamos sair um pouquinho dessa discussão assim, das teorias eletromagnéticas, vamos começar a fazer a relatividade. Nós estamos vendo que o fenômeno eletromagnético é um fenômeno relativístico, né? As equações se propagam, quer dizer, a gente tem o fenômeno eletromagnético básico, né, que é Maxwell, ele é relativístico. Quando vamos começar a estudar a relatividade especial, é claro, vamos fazer o tratamento todo do espaço de Minkowski, que aí a coisa fica muito mais natural, além de ser um tratamento natural, a gente tem um controle maior, né, do passo a passo da teoria eletromagnética. Vou deixar um exercício para vocês pensarem sobre isso também. Poderia juntar, mas próprias Schoenstein? Pode, eu ia passar esse exercício justamente, para vocês fazerem tudo, verem como é que fica, por exemplo, a discussão da massa. Quando você observa, por exemplo, os dois dão massa, então como é que fica a composição da massa que vem própria com a massa que vem de Chern-Simons? Então, fica como tarefa também da aula de hoje, vocês aprofundarem essa discussão da eletrodinâmica em 1 mais 2, mas aí uma eletrodinâmica que tenha Maxwell, troca e Chern-Simons. Então seria algo desse tipo. Divergência do E mais o Si. Vamos lá, em 2 dimensões. Φ. Não estou botei alfa sobre C, depois nós temos um alfa B igual. Vamos dizer do VA. As equações de Maxwell próprio tinha saído lá. Aí, claro, a equação estrutural que muda, que é a equação de identidade de Bianchi, rotacional do E, caminhando de dV/dt. E depois aqui, nós já tínhamos o gradiente dual do campo B. Eu não me lembro se aqui era mais ou menos, mas parece que era mais, não sei que si vezes o A. Aí o termo de Chern-Simons, eu não sei se aqui eu botava alfa sobre C2, aqui se eu botava alfa sobre C2, não importa. Mas aqui vamos dizer o beta, aqui o E2, e aqui o 1 sobre C2. Então agora a gente tem uma eletrodinâmica em que eu tenho o termo de Broca e o termo de Chern-Simons. E aí, como é que eles se combinam para dar a massa do fóton? Agora, qual é a massa do fóton misturando Broca com Chern-Simons? E aí vocês fazem de novo, fazendo o exercício da distribuição de energia e momento, vocês vão ver que vocês vão tirar um vetor de Poynting que vai depender do psi, mas que não vai depender. Se alfa e beta tem aquela relação, acho que alfa igual a beta C2, não é isso? Não, alfa é beta C2, parece que é isso. Então aqui alfa sobre C2, Então vocês vão ver que o termo alfa não entra, a gente já fez esse exercício, mas esse termo aqui fica. Então, esse seria o ponto. Outra coisa que vocês poderiam verificar é se agora eu tenho Maxwell e Chern-Simons, né? Se aquela mesma relação subsidiária persiste. Se ddt do φ mais a divergência do ar continua sendo zero. Lembra que tinha essa relação? Que era a consequência da conservação da corrente, da carga. A equação de continuidade. Então, se eu colocasse aqui um ρ sobre ε0, colocar aqui um B0J, e fizer aquele esquema, derivar essa equação aqui em relação a T e tirar a divergência dessa equação, se a gente ainda obtém uma relação entre ddt do φ e a divergência do átomo. Vê como é que fica a chamada condição subsidiária sobre os potenciais para a eletrodinâmica de Maxwell próprio de Chern-Simons. Ponto 1. Ponto 2, ver a massa do fóton. Ponto 3, estudar a densidade de energia e momento. E o ponto 4, que seria de novo, estudar de novo a carga da origem.
Como é que fica a eletrostática de uma carga da origem? Lembrando que agora eu tenho isso tudo aqui. Então eu teria o laplaciano de φ, si φ, mas eu tenho B. Ele não é zero. Então, por aqui, gradiente do A ao do B. Isso aqui vai ser zero, não tem isso aqui, não tem corrente, não tem derivada temporal, mas tem um campo elétrico aqui, tem em princípio esse A aqui, mas o campo magnético não deve ser zero. Então, será que com Maxwell, Property e Einstein, como é que fica a questão do campo magnetostático gerado pela carga e repouso, pela carga eletrostática? Como é que fica a magnetostática dentro da eletrostática? O Maxwell Property e Einstein. É claro, as questões que eu estou colocando para vocês pensarem, acho que isso aí poderia ser, e eu vou deixar uma outra tarefa para vocês trabalharem. Por que no caso do Einstein, a gente nem buscou uma condição subsidiária para ver se a carga elétrica estava sendo conservada ou não? Por causa da simetria de Caribe. Por causa também da simetria de Caribe. A simetria, ela é completamente invariante de Caribe, mas eu vou apurar isso lá. Mas, por exemplo, pode fazer. Tenta, quando você pegou essa equação aqui, divergente de E, colocar lá, né? Então, você está falando, mais alfa B igual a ρ. E pega a equação, deriva essa em relação ao tempo e tira a divergência dessa. Você vai ver por que isso automaticamente vai desaparecer. Você não ganha não sai uma condição subsidiária daí. Certo? É uma boa pergunta. Tá? Mas numa teoria que não tem a simetria de Caribe, você sempre tem que buscar isso. Você se você quiser que ela seja conservada. Então, você tem, a conservação tem que impor alguma relação de potenciais. Certo? Pensar aqui uma coisinha só. Dar um exemplo de um outro sistema que vocês vão perceber a presença de uma dinâmica que tem natureza topológica. Vamos para 4 dimensões. E vamos pegar a teoria de Maxwell. Pegar o campo elétrico e o campo magnético de Maxwell. Não precisa ter não linearidade. Foi? Não precisa Não precisa, não. Não precisa, não, exatamente. Vou dar um exemplo para vocês aqui, que é linear. E mecânica está associado, não está? Oi? E mecânica costuma estar associado, né? Sólido, com não linearidade. Isso. Exatamente. Essas configurações topológicas, elas são associadas à não linearidade. Essa equação não linearidade tem. Deixa eu só te colocar na cabeça aqui no lugar. Quando você tem os campos eletromagnéticos de Maxwell, junto a eles, vamos supor, nós temos 4 dimensões, tá? Vou usar a mesma nomenclatura, mas não significa que eu tenho os mesmos campos. Suponha que, junto com os campos de Maxwell, eu vou acoplar os campos elétricos e magnéticos, os campos elétricos e magnéticos de Maxwell, a um outro sistema de campo, que seja um campo L e um campo B. Isso aqui é um setor extra acoplado a Maxwell. Tá certo. Eu vou propor as seguintes equações para vocês. As equações eu vou indicar onde elas podem estar erradas, vocês vão acertar. Vocês vão ter que ajudar a fazer o exercício. Né? É um fenômeno, como é que diz, um reality show interativo, né? A plateia vai interagir com os atores e plateia. Eu vou dar, mas o exercício não está todo montado. Vocês vão ter que acertar o exercício para montar a ideia. Mas a ideia seria a seguinte. Vamos pegar as equações de Maxwell. Divergência de E. As
as equações de Maxwell, a divergência de E igual a ρ sobre epsilon. Vamos colocar as equações de Maxwell no bar. Só para eu ter meu sistema no bar. Tenho um sistema, meus campos E e B estão acoplados a um outro sistema de campos que existe no bar. Eu não tenho cargas nem correntes, eu tenho campos e campos e campos. Tá? Então, divergente de E é um escalar. Então, eu posso jogar aqui um termo que vai ser um CB. Isso igual a zero. Aí, bom, a outra equação é o rotacional. É um campo vetorial. Então, eu preciso dar uma divergente de E e preciso dar o rotacional de E. Mas o rotacional de E é o campo de Maxwell. O rotacional de E, se eu não modifiquei a relação entre campos e potenciais, o rotacional de E é igual a continua sendo menos dp dt. Então, continua valendo paralelamente por causa da relação entre os campos e os potenciais. Depois, né, D é um rotacional de A, então a divergência de D continua sendo zero. Como B é um campo vetorial, eu preciso tirar o rotacional dele. Então, eu preciso da equação de Faraday. Máquina que adianta é a rotacional de B. B seria μ0 epsilon 1 sobre C2 D é dt. Tá? Vou colocar no mapa, μ0 j é 0. Mas agora, o rotacional, como o campo E se acoplou com o B pequeno, o rotacional de B pode se acoplar com aquele E. Então vai aparecer aqui um parâmetro que eu vou chamar de xilinha. Por que eu estou chamando de xilinha? Vocês vão ter que acertar esse xi e esse xilinha para que eu tenha equações de onda relativística, para que eu tenha equação de onda. Tá? Então, eu vou deixar esse xilinha, em princípio, é um parâmetro, poderia ser xi, pode ser menos xi, pode ser xi, isso não, mas é um parâmetro de xilinha. Tá? Então, eu estou acoplando, o meu campo é grande, ele se acopla com o B pequeno, numa equação única. E o campo magnético se acopla com o E pequeno. Isso no setor das equações de Maxwell. As equações de Maxwell estão modificadas por esse termo e por esse termo. Elas são bidimensionais? Não? Oi? Não, tridimensional o sistema. 2 mais 3. Só que é um... Eu tenho outro sistema de campos onde aparece um campo vetorial. Eu tenho 2 sistemas de campos. 2 campos vetoriais acoplados agora a um par de campos que tem um vetor e um escalar. Aí eu fico com a ideia que não tem nada a ver com o exercício anterior. Tá? Só botei a letrinha aérea ali para ficar tudo como se fosse um elétron grande, um elétron pequeno, magnético vetorial, magnético escalar. Poderia ser um campo, sabe, chamar de W e poderia chamar um campo aqui de Y, tá certo? Mas o E pequeno é 3D. É vetor, é tudo 3D. É um vetor com 3 componentes, tudo com 3 componentes aqui. É um vetor com 3 componentes e um escalar. Tá certo? Tá legal? Estou montando as equações com vocês, senão tá legal. Então, aqui, por exemplo, vocês já podem tirar as equações de onda para E e para B. Mas a gente tem que ter uma informação agora sobre o E pequeno e B pequeno. Eu não dei o caráter ainda dinâmico das equações para E e B. E e B estão aparecendo como termos auxiliares aqui. Vamos agora pegar o tipo de equação de Maxwell para E e B. Aqui eu estou colocando as equações de Maxwell realmente para o campo eletromagnético. Mas esse campo eletromagnético está acoplado com o campo B e o campo E. Agora vamos tirar as equações tipo Maxwell para E e B. Então, claro, o campo E pequeno, ele é um vetor. Então, eu tenho que dar uma informação sobre a divergência e sobre o rotacional dele. Então, a divergência dele esse campo, a divergência dele
eu não posso botar nem E vetor nem B vetor, porque os dois estão no E grande e B grande. Eu não posso colocar nada nessa equação que acople ele com E e com B. Então, o único jeito é eu criar uma equação para o E pequeno que seja uma equação tipo Faraday-Lenz. Porque divergência de E é um escalar em 3 dimensões. É um escalar. Então, eu tenho que ter nessa equação um outro campo que seja escalar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma equação de Faraday-Lenz assim. Esse campo, a lei da indução dele não é feita para o rotacional dele, é feita para a divergência dele, que é a única possibilidade que eu tenho. Porque eu não posso, nessa equação eu não posso colocar nem E, se eu quiser manter a linearidade. Porque eu poderia chegar aqui e dizer, isso aqui é mais um E escalar B. Mas isso seria não linear. Então, para eu ter uma equação linear, ela tem que ser só o campo em primeira potência. Então, eu estou criando o sistema EB, vamos dizer assim, é um sistema que se ele não tivesse acoplado com o Max, vamos dizer, as equações, Max, se eu fizer isso aqui igual a zero, isso aqui igual a zero, eu tenho Max. Vamos primeiro escrever as equações para E e B sem acoplamento com o Max. Então, vou escrever as equações para E e B. O campo B tem que ter um rotacional e tem que ter um divergente. Então, o que seria a lei de Gauss dele vai ser a equação rotacional de E. Uma equação rotacional de E deveria ser uma certa, sei lá, uma certa corrente que eu posso chamar de L. Seria isso aqui. Querendo só esse sistema. Essa equação seria o Faraday-Lenz dele. E agora, o meu campo B, eu posso tirar o gradiente dele. O gradiente dele deveria ser alguma coisa 1 sobre C2 dE dt, mas isso aqui é uma outra equação vetorial. Então, eu deveria ter aqui um outro vetor, que eu posso chamar de um vetor, uma outra corrente, em vez de ser. Eu não tenho uma carga e uma corrente para esse campo. Eu teria duas correntes para esse campo. Né? Então, seria aqui uma corrente, sei lá, um vetor que eu posso chamar de M. Fazer isso. Vamos supor que agora eu esteja no vácuo. Não tenho isso, não tenho isso. Então, rotacional de E, eu posso acoplar com o E grande ou com o B grande. Essa aqui é uma equação que eu posso modificar. Essa equação aqui vai ser estrutural, vai ser tipo uma lei de Faraday-Lenz. Mas essa equação aqui, eu vou poder mexer. Vamos pensar aqui. Seria mais razoável nós colocarmos ali vou colocar um rotacional aqui. Acho que é mais razoável. Como esse caráter rotacional, seria interessante colocar aqui um B. Então, se a gente colocasse aqui um parâmetro zeta B igual a zero. E essa equação aqui seria modificada assim: o gradiente de B mais um zeta linha é igual a 1 sobre C2, vamos dizer assim, dV do E. Não sei se eu preciso dar uma olhadinha para responder. Passa a bola, 5 minutinhos na cara. Acho que é razoável, porque vamos pensar bem o seguinte: o B o E, vamos pensar assim, ó, o campo elétrico do B tem um caráter de pseudo-vetor. B é rotacional de E. Então, estou pensando assim, só na análise tensorial. Quer dizer, isso aqui é um vetor. A divergência de um vetor é um escalar. Então, isso aqui seja um escalar. Isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um pseudo-vetor. Isso aqui é um pseudo-vetor. Então, isso aqui é um pseudo-vetor, isso aqui é um vetor, então isso aqui no final do dia é um vetor, isso é um vetor, isso é um vetor. Tá certo? Se o E pequeno é um vetor,
ele muda de sinal por paridade. Quer dizer, quando a gente faz uma reflexão espacial, o vetor vai em menos ele. O rotacional, o gradiente também muda, então isso aqui é um pseudo-vetor. Então eu não poderia colocar aqui o campo elétrico, porque o campo elétrico é um verdadeiro vetor. Então o que me sobra aqui é realmente colocar o rotacional de R, modificar, porque isso aqui é pseudo-vetor, isso aqui é pseudo-vetor, beleza. Isso aqui é um escalar. Então o gradiente de um escalar é um vetor, isso aqui é um vetor, isso aqui é um vetor. Então eu acho que as equações do ponto de vista tensorial estão com a teoria de grupo. Estou usando esse aspecto que é classificação das grandezas. Vetor, pseudo-vetor, escalar, pseudo-escalar. Vamos colocar assim dessa forma. Então, eu tenho um sistema em que eu acoplei agora dois sistemas de campos dinâmicos. Um sistema é B grande e um sistema é pequeno, B pequeno. Então, eu tenho as equações tipo Maxwell para LB. Então, isso aqui é Maxwell acoplado com esse novo sistema. E aqui é esse novo sistema acoplado com Maxwell. Se eu não tivesse o acoplamento, eu teria a equação desse novo sistema lá. Então, agora eu acoplei esses termos aqui todos. Certo? E aí eu queria que vocês, estou só solicitando a vocês, se vocês quiserem compreender isso melhor, tirar a densidade de energia e de momento desse sistema. Então, claro, eu vou ter que ter BD vai aparecer aqui, vou multiplicar. Então, obviamente, todo mundo já sabe, eu vou multiplicar isso aqui por B, vou multiplicar isso aqui por E, vou multiplicar isso aqui por B e vou multiplicar isso aqui por E pequeno. E vou iterar essas equações. Então, a minha expectativa... primeiro de tudo, tirar as equações de onda. Isso, mostrar que E grande, B grande, E pequeno e B pequeno satisfazem a equação de onda. Não necessariamente com massa de fóton nula. A ideia é que esse termo possa fazer o papel de um termo tipo Chern-Simons também. Então, o ponto 1. Ponto 2, né? Vamos dizer assim, esse termo aqui, então, está ligado com esse termo aqui. Aqui eu estou jogando Maxwell no sistema EB. E lá eu estou jogando o sistema EB do Maxwell. Então a gente pode esperar que a gente tenha alguma coisa do tipo D'Alembertiano mais um termo aqui que eu posso chamar de I atuando tanto em E quanto em B, quanto em E, quanto em B, igual a zero. Então a gente pode esperar que eu tenha um sistema de alguma forma que esteja descrevendo, talvez diferentemente do Chern-Simons. No Chern-Simons a gente tem o fóton massivo, ele está localizado no L e B pequeno, é um sistema de Maxwell só que adquiriu. Aqui eu precisei acoplar dois sistemas de campos distintos para formar um fóton massivo. Essa é a diferença. Então, provavelmente, o E pequeno e o B pequeno poderiam estar substituindo o próprio. Mas então, vou mostrar que eu tenho as equações de onda relativísticas para E grande, B grande, E pequeno e B pequeno. Isso aí vai me dar um sentido de qual é a massa. Eu tenho alguma coisa massiva. Será que eu tenho dois fótons? Será que eu tenho um fóton para o sistema E grande, B grande e um fóton para o sistema E pequeno, B pequeno? Ou eu tenho um fóton único? Isso vai ficar claro pelas equações de campo de vocês. Ponto 2 é tirar a densidade de energia e momento. Ao tirar a densidade de energia e momento, pelas equações, quando vocês arrumarem o sistema para ele já ter as equações de campo certas, esses parâmetros sigma, zeta e zeta' já vão estar relacionados. Então, o que eu estou esperando que vai acontecer é que esses termos sejam topológicos. Vocês devam ter uma distribuição de energia e de momento que não vai perceber nem o xi, nem o zeta. Ou seja, o acoplamento, ele desaparece da energia. Então, o que eu estou esperando é que esse acoplamento de Maxwell com esse setor extra seja um acoplamento topológico. Terceiro ponto. Depois que vocês tirarem o vetor de Poynting, tire a variação temporal do vetor de Poynting. Aí vocês vão ganhar o quê? A densidade de força. E aí eu gostaria de ver, aí vocês precisam colocar fontes externas. Então, para a gente tirar as forças, como é que esses campos, como é que é a força de Lorentz nesse sistema generalizado? Então, para eu ver as forças, eu preciso colocar as fontes externas. Eu tenho que saber como é que as cargas interagem com os campos, né? Para ver a lei de força. Então, aqui eu coloco meu rho sobre y0 e aqui eu coloco o ρ0J. Eu coloco as fontes na equação de Maxwell.
e coloco as fontes nessas equações aqui. Antes do acoplamento do Max, eu vou rotacionar o jet e tinha que vir de uma fonte externa, que é uma corrente, eu vou chamar de uma corrente L. Essa equação prescinde da existência de corrente. Antes de Max, eu tinha essa equação aqui. Então, essa equação aqui tinha que ter uma corrente, que eu posso chamar de uma corrente M. Então, esse segundo sistema de campos, ele não tem carga escalar. Ele só tem cargas corrente. Ele é gerado eminentemente por duas